Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui para mais um episódio do nosso podcast. Eu espero que você esteja sendo abençoado em cada episódio e hoje nós temos mais um episódio para tratar um pouquinho mais sobre liderança. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, não te esquece de curtir, compartilhar também e te inscreve no canal. E não te esquece também de ativar o sininho para sempre chegar as notificações. Se você é reincidente aqui, se você já vem sempre, seja bem-vindo de volta e eu espero que esse conteúdo te abençoe mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre liderança. Eu sempre digo que liderança ela está em quase tudo na nossa vida. Talvez você não esteja numa posição de liderança, mas você precisa pelo menos liderar a sua própria vida. E eu tenho certeza que hoje esse podcast, esse episódio pode te ajudar a crescer um pouco mais como pessoa. Vamos lá? O tema da mensagem de hoje, o tema desse podcast que eu quero compartilhar é o princípio do respeito, ok? O princípio do respeito, ele vai dizer que as pessoas naturalmente seguem pessoas que elas julgam serem mais fortes do que elas, ou pessoas que elas admiram. Eu não sei se você já ouviu aquela frase que nós recebemos a unção que nós admiramos, né? E proporcionalmente nós vamos seguir aquelas pessoas que nós admiramos, ok? As pessoas elas não vão seguir outras pessoas por acaso, né? Você não vai seguir outras pessoas simplesmente por um acaso e tal, não. As pessoas seguem outras intencionalmente e elas seguem aquelas cuja liderança elas respeitam. Então, se você quer ter pessoas que também te seguem, é muito importante que você entenda o princípio do respeito. Vou te dar um exemplo aqui. Pessoas que têm um nível de liderança 8, por exemplo, 7, por exemplo. Elas não vão procurar alguém que tenha um nível de liderança 5, ok? Ela não vai procurar alguém que tenha um nível de trabalho inferior do dela. Nós geralmente procuramos referencial, nós geralmente procuramos aprender com aquelas pessoas que nós olhamos e nós vemos nela algo que nós não temos. Então, uma pessoa que tem um nível de liderança 7 ou 8, ela vai procurar alguém que tem um nível de liderança 9 ou 10. Faz sentido isso para você? Então, uma pessoa menos capacitada, ela vai tender a seguir outra pessoa mais capacitada, ou pelo menos que ela julga que seja mais capacitada. Ou pelo menos que chegou em um lugar que ela ainda não chegou, ou fez algo que ela ainda não fez. E a pergunta de $1 milhão que eu quero te fazer hoje é: como ganhar o respeito das pessoas? Talvez você esteja se perguntando, ok, mas como eu gero isso? Eu quero te dar alguns passos para isso. Hoje eu quero te dar 6 passos para alcançar o respeito das pessoas. E o primeiro é uma capacidade natural de liderança. Se você me ouve já há mais tempo, você já me ouviu provavelmente falar, né, que algumas pessoas nascem com a aptidão de liderança e outras desenvolvem e também aprimoram essa aptidão. O fato de você não ter nascido com o dom da liderança não significa que você não pode liderar. Pelo contrário, você pode e deve, né? Mas a verdade é que todos vão poder liderar, mas que nós precisamos decidir se nós queremos crescer em liderança. Por quê? Porque quanto mais eu cresço em liderança, mais eu conquisto uma capacidade de liderança. E quanto maior a minha capacidade de liderança, mais respeito eu tenho das pessoas. E se eu tenho mais respeito das pessoas, mais seguidores eu tenho. Ok? Faz sentido isso para você? Isso aqui para mim é muito chave. O segundo ensino que eu queria te trazer de como ganhar o respeito das pessoas é tendo respeito pelos outros. Se eu quero o respeito das pessoas, eu preciso respeitar as pessoas, né? Quando os líderes demonstram respeito pelos outros, principalmente por aqueles que têm um poder menor ou uma posição inferior a deles, eles conquistam o respeito do grupo, respeito dos demais. Você já viu aquele líder ou aquele chefe que trata mal as pessoas? Eu acho que todo mundo já viu algum cara desse tipo. Eu tô falando cara aqui para não dizer uma palavra feia. Mas a verdade é que todo mundo já se deparou com algum chefe bestalhão, né? Com algum chefe otário. Ok, eu soltei a palavra que eu queria soltar. Todo mundo aqui já teve um chefe otário alguma vez na sua vida, já teve aquele cara que, sabe, não respeita os outros e trata mal e xinga. Cara,
Se você é esse tipo de pessoa que desrespeita pessoas da tua equipe, é muito provável que as pessoas elas não falem para você, mas elas te desrespeitam por trás de você. Por quê? Porque eu vou conquistar o respeito das pessoas se eu respeito as pessoas. Faz sentido isso? Então, conquistar respeito dos demais vai sempre obedecer um padrão, né? Quando as pessoas o respeitam como indivíduo, elas vão admirar você. Quando as pessoas te respeitam como amigo, elas vão amar você. E quando as pessoas te respeitam como líder, elas vão seguir você. Eu vou repetir para você porque isso aqui é muito bom. Ok? Quando as pessoas o respeitam como indivíduo, elas vão te admirar. Sabe aquelas pessoas que te admiram de longe? É porque elas te respeitam como uma pessoa, como um indivíduo. As pessoas, quando as pessoas te respeitam como um amigo, elas vão amar você. E quando as pessoas te respeitam como um líder, elas vão seguir você. Então não se esquece, se você quer conquistar o respeito das pessoas, você precisa respeitar as pessoas. Terceiro lugar, se eu quero conquistar o respeito das pessoas, eu preciso ter coragem. Ok? As pessoas não querem seguir homem frouxo ou mulher frouxa. Ok? As pessoas querem seguir pessoas corajosas. Elas vão seguir pessoas corajosas. Então, os bons líderes, eles sempre vão enfrentar os perigos e carregar os fardos que muitas vezes as outras pessoas não estão dispostas a carregar ou a enfrentar. Os bons líderes, eles vão enfrentar sempre os perigos e os fardos das críticas, porque liderar sempre vai trazer crítica, sempre vai trazer pessoas que não vão concordar com você, porque uma coisa eu aprendi na liderança é que ninguém é unânime, nem Jesus foi unânime. Né? Quando Jesus estava ali para ser crucificado, no Sinédrio, foi colocado Jesus e Barrabás. Você conhece essa história. E o povo gritou o quê? Barrabás. Então, Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado pelo povo ali. Foi rejeitado, né, pelos judeus ali. Então, é muito importante que a gente entenda, não existe liderança que vá ser unânime. Então, líderes realmente conquistam o respeito dos outros quando são líderes corajosos. Então, se nós queremos conquistar respeito, nós precisamos enfrentar o que os outros não querem enfrentar. Que são muitas vezes a crítica, que é muitas vezes fazer o que é certo de fazer, enquanto muitos estão fazendo o que é errado. Aqueles que vão seguir um caminho que ninguém está indo, fazer o que ninguém está fazendo. E essa coragem vai despertar nos outros um interesse de seguir você. Ok? Então, se você quer conquistar o respeito das pessoas, tenha coragem. A coragem de um líder é algo de grande valor, porque isso dá esperança para os seus liderados. Outra coisa também importante para conquistar o respeito das pessoas é o sucesso, né? Ninguém quer seguir um fracassado, cara. Vamos ser muito sinceros aqui. As pessoas querem seguir pessoas de sucesso. E claro, o sucesso é algo atraente. Tanto que para muitas pessoas, o referencial... um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e ela começou a falar do casamento de um famoso, de uma famosa, começou a falar de como ele viajou não sei para onde, eu fiquei pensando, cara, ainda tem gente que tem referencial famosos? Tem, muita gente. Muita gente tem como referencial pessoas famosas. Por mais que a pessoa, tipo assim, a única coisa que ela é boa é cantar uma música. E ok, nada diminuindo esse dom, esse talento. Mas o fato da pessoa cantar bem uma música não significa que ela é uma boa esposa ou um bom marido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato da pessoa ser muito bom, um bom ator, também não significa que ele é um bom administrador financeiro. E por aí vai. Só que as pessoas, elas tomam o sucesso em uma área e elas seguem aquela pessoa simplesmente porque ela tem um sucesso em uma área. E ela acaba recebendo a influência daquela pessoa em outras áreas. Só que, no fundo, isso não faz muito sentido. Mas isso é algo natural do ser humano. Pessoas querem seguir pessoas de sucesso. Não importa a área que a pessoa tenha sucesso. Se ela se identifica com aquela pessoa, ela vai querer seguir aquela pessoa. E daí vem os fãs de rock, né, dos astros aí do cinema, os fãs, até mesmo dos mega empresários. Se você é um microempreendedor, você é fã de um mega empresário aí, e por aí vai. A verdade é que o sucesso é algo que atrai. Mas eu também quero te falar que se você ainda não tem um sucesso, isso não impede de você liderar, tá bom? Isso também é importante falar, porque o sucesso é algo que é construído,
tá bom? É algo que é um processo em que as pessoas vão se tornando melhores a cada dia. Uma equipe de esporte, ela não se torna campeã do dia para a noite. Existe um processo, um construir, ok? Então, quando o sucesso está na vida de um líder, as pessoas vão desejar segui-lo com mais facilidade. Por quê? Porque elas querem participar das vitórias daquele líder. Elas olham e elas dizem, cara, esse cara já alcançou certo sucesso aqui, então eu também quero o sucesso que ele tem. Então, por isso eu vou andar com ele, porque eu quero também aprender como ele chegou lá, porque eu quero chegar. Faz sentido? Mas se você ainda não tem nenhum sucesso, não fica desanimado, ok? Você vai construir isso e as pessoas vão ter que também enxergar os teus pequenos sucessos. Porque muitas vezes a gente acha que ter sucesso é se tornar um mega milionário, ou ter sucesso é se tornar famoso. E não. Talvez ter sucesso é ter uma família saudável. Talvez ter sucesso é você ter uma mente estável, ser emocionalmente estável. Nos dias de hoje, isso é sucesso, cara. Ok? Você se alimentar bem é sucesso. Então, a gente precisa avaliar o que é sucesso para os meus seguidores. Eu tenho sucesso aqui, então eu de alguma forma vou mostrar isso para eles. Ok? Quinto lugar e penúltimo, lealdade. Se eu quero o respeito das pessoas, eu preciso ser leal. Quando as coisas ficarem difíceis, presta atenção, isso aqui é muito chave. Quando as coisas ficarem difíceis, o líder precisa não abandonar a equipe até que a missão seja cumprida. E isso demonstra lealdade à organização, isso demonstra lealdade também às pessoas. Então, quando o caldo entorna e quando as coisas se tornam ruins na equipe, esse é o momento que um líder mostra se ele é leal ou não. Muitos líderes caem no erro de botar a culpa do fracasso na equipe. Mas eu sempre digo, se você é um líder, a culpa do fracasso sempre é do líder. Assim como a culpa do sucesso também é do líder, ok? Então, o líder, ele não tem para onde fugir. Se a equipe tem sucesso, ele é o culpado. Se a equipe tem fracasso, ele é o culpado. A responsabilidade maior sempre será do líder. Agora, se a equipe teve fracasso, então você, como líder, precisa ser leal. Se você for desleal no momento de fracasso e procurar culpados e apontar o dedo e falar, cara, sabe o que foi? A gente não ganhou o campeonato porque o fulano matou, né? Ele não jogou bem e ele não fez o gol da vitória. Cara, isso é deslealdade. E sabe que você perde o respeito das pessoas quando você faz isso, ok? E último lugar, né? Nós alcançamos o respeito das pessoas quando nós geramos ou agregamos valor a elas, né? Eu falei um pouco disso no princípio anterior, que é o princípio da adição, né? Então eu não vou falar muito sobre isso, mas sim, quando nós geramos valor para as pessoas, nós estamos agregando ou ganhando o respeito delas. Então, quanto mais valor você gera, quanto mais você ensina, quanto mais você faz as pessoas crescerem, mais respeito você vai ter delas. Eu espero que esse episódio tenha abençoado a tua vida. Se você aprendeu aqui, que bom. Volta aí depois, ouve de novo se você achar necessário. Não te esquece também de compartilhar, de curtir esse episódio. E a gente se encontra no nosso próximo episódio. Que Deus te abençoe. Valeu.